Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos muito felizes por poder novamente ter contato com os irmãos, agora através desse estudo virtual pela internet. Ficamos muito felizes em ter conhecido os irmãos aí em Poá. Nós agradecemos muito pela recepção que os irmãos nos deram aí, pelo carinho comigo, o carinho com minha esposa, a minha filha. Nós ficamos muito felizes e somos muito gratos a Deus por tudo isso. Que Deus continue abençoando ricamente aos irmãos, ricamente a igreja e conduza todo esse processo aí segundo a vontade dele. Meus irmãos, passando agora para aquilo que realmente é importante, depois aí dos nossos cumprimentos, nós iniciamos aí em Poá, na escola dominical, um estudo tratando sobre ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, vamos tratar hoje sobre a dinâmica da plenitude do Espírito Santo. A dinâmica da plenitude do Espírito Santo. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, antes também de orarmos, eu gostaria só de fazer uma recapitulação daquilo que nós tratamos aí, ok? Então nós vamos... calma aí, não está passando. Problemas tecnológicos, irmãos. Opa, agora sim. Então, nós tratamos aí na escola dominical sobre como ser cheio do Espírito Santo. E nós falamos basicamente 4 coisas. Primeiro, para ser cheio do Espírito, você precisa crer que é para você também. Então nós destacamos que a ordem que o apóstolo Paulo dá é para todos os crentes. Isso está muito claro no texto, ele usa o plural e ele está se referindo a toda a igreja. Todos nós devemos buscar cumprir aquilo que está sendo ordenado nesse texto. Em segundo lugar, você precisa ser obediente buscando. Então o texto tem uma ordem muito clara, muito incisiva, um mandamento. Então você precisa obedecer. Obedecer buscando a Deus, obedecer buscando ser cheio com o Espírito Santo. Nós também falamos que você precisa ser dependente orando, porque embora seja uma ordem, embora o texto tenha uma clara ordem para que você obedeça a Deus, para que você seja cheio com o Espírito Santo, contudo, o texto usa uma ordem passiva. Você precisa obedecer, por outro lado, não é você quem se enche, é Deus quem te enche, ou melhor, é Cristo quem enche você com o seu Santo Espírito. Então você precisa depender de Deus. Se por um lado você é responsável, você deve obedecer a Deus, por outro lado, é Deus quem te enche. Então você é totalmente dependente, então dependa. E a melhor forma de nós demonstrarmos a nossa dependência de Deus é buscando a Deus em oração. Então você precisa orar. Em quarto lugar, nós falamos que você precisa ser constante. A ordem que Paulo nos dá é colocada no presente e no texto grego do Novo Testamento, o presente ele tem uma ideia de algo contínuo, algo que você faz continuamente. É o famoso gerúndio em português. Às vezes nós pedimos alguém para orar e a gente diz assim, vou estar orando, ou seja, uma oração infinita. Não, no caso da oração da igreja, nós oramos e terminamos. Então não estamos orando o tempo todo. Mas aqui a ordem que o apóstolo Paulo dá realmente é algo contínuo. Você deve continuamente estar sendo cheio, ou melhor ainda, mesmo que seja meio estranho dizer assim, está sendo enchido. Porque isso caracteriza melhor a ideia de que você não se enche, você é enchido. Você é cheio por algo que vem de fora, por Deus, e então você experimenta esse enchimento com o Espírito Santo. E também, irmãos, é importante aqui, principalmente se tem alguém que não participou do estudo lá, vou pedir o Vitor para poder deixar o link do estudo anterior aí na descrição. Nós destacamos que nós devemos fazer uma distinção entre o ser cheio com o Espírito do batismo com o Espírito. Nós sabemos que há grupos, há pessoas que creem que é a mesma coisa. Batismo e enchimento com o Espírito Santo é a mesma coisa. Batismo e enchimento com o Espírito Santo são coisas distintas, são eventos distintos, são experiências distintas,
mas que são dependentes entre si. Eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu já fui batizado com o Espírito Santo. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos foram batizados e cheios. Eles não foram só batizados com o Espírito. E também eles não foram só cheios com o Espírito. É dito as duas coisas. É dito que eles foram batizados e cheios com o Espírito Santo. Nós vemos que os apóstolos, em Atos 4, os mesmos que já haviam sido batizados com o Espírito Santo, os mesmos que já haviam sido cheios com o Espírito Santo, é dito lá que depois de passarem por perseguição, por oposição dos judeus, eles são cheios do Espírito. Ué, mas eles já não estavam cheios? É porque a experiência de ser cheio com o Espírito Santo é algo repetido, constante. Nós, pecadores, nos esvaziamos muitas vezes desse enchimento com o Espírito, então precisamos ser cheios constantemente dele. Então nós vemos os apóstolos sendo novamente cheios, mas nós não vemos nenhuma afirmação de alguém que foi batizado com o Espírito ser batizado novamente com o Espírito. O batismo com o Espírito é aquela presença, aquele selo, aquele penhor que todo crente, todo verdadeiro cristão tem a partir da sua conversão, quando conhece a Cristo, é convertido e então tem o selo e o penhor do Espírito Santo, sendo então o enchimento com o Espírito Santo uma experiência ou um ato de Deus distinto do batismo, mas dependente do batismo. O enchimento só ocorre em quem realmente já tem a presença do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo é constante na nossa vida, é um selo, é um penhor, é uma garantia da nossa salvação, é a certeza da nossa salvação em Cristo, é a certeza de que nós somos de Cristo. Por outro lado, o ser batizado, o ser cheio com o Espírito é algo constante na nossa vida, nós precisamos sempre nos encher e buscar mais, então, essa presença de Deus em nós através do seu Santo Espírito. Então nós falamos isso no estudo anterior. E hoje nós vamos tratar sobre a dinâmica da plenitude do Espírito Santo e nós vamos basear esse estudo em Efésios capítulo 5, verso 18, 6 a 9. É um texto muito longo, é claro que nós não vamos ter como tratar os detalhes, nós vamos enfocar principalmente do verso 18 até o verso 21, e o restante eu vou dar uma boa noção para os irmãos das consequências disso com relação a marido, a esposa, a pai, filho, servo ou, no nosso contexto, um trabalhador e o seu patrão, o Senhor. Ok? Então vamos, nesse momento, irmãos, orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção, antes de nós lermos a sua santa palavra e antes de nós estudarmos esse assunto extremamente importante, relevante para nós hoje. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nesse momento, Pai, diante da Tua santa presença, queremos lhe pedir que a Tua graça, a Tua assistência esteja nos abençoando, que o Senhor venha a nos dar condição de compreendermos a Tua verdade nesse texto. Que o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo, venha também agora nos iluminar, nos dar compreensão da Tua palavra. E também, Pai, nos dá condição de colocarmos tudo aquilo que nós aprendemos de Ti em prática nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude na Tua misericórdia pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler até o 21. Depois nós vamos fazer algumas considerações no restante do texto, mas não haverá necessidade e possibilidade também, não seria muito viável nós lermos todo esse texto nesse momento, mas é um texto conhecido dos irmãos, os irmãos podem ler com calma, mas nós vamos usar os versículos seguintes sim também para a nossa aplicação aqui hoje. Então diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 até o 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a dinâmica da plenitude do Espírito Santo, com base aqui nesse texto, depois nós vamos
deixar bem claro por que nós chamamos de dinâmica, por que não demos um outro título ou um outro tema para esse assunto. Nós vamos entender no decorrer do estudo. Quando nós falamos sobre essa dinâmica da plenitude ou de estar pleno ou cheio do Espírito Santo, nós devemos entender aquilo que nós falamos aí na escola dominical no domingo passado. Nós falamos que nós somos como um balde furado. E como que um balde furado pode ser cheio com água? Como que um balde furado pode se manter cheio? Nós somos pecadores, somos falhos, então constantemente nós nos esvaziamos do Espírito Santo. Por mais que venhamos a ter um bom enchimento, uma boa presença de Deus na nossa vida, constantemente nós nos afastamos por negligência, por falta de oração. A sensação que constantemente nós temos é que sempre estamos falhando em orar como nós deveríamos. Por mais que nós oramos, parece que ainda dá aquela sensação que não oramos o suficiente. Tenho que orar mais. Quanto mais oramos, mais temos essa sensação. Então, muitas vezes nós não buscamos a Deus como deveríamos. Há momentos em que nós temos essa busca pela presença de Deus muito intensa na nossa vida, mas outros momentos que nós realmente fraquejamos e deixamos isso em segundo plano na nossa vida e vamos buscar outras coisas e cumprir com outras tarefas, outros afazeres diários. Então nós muitas vezes vazamos, somos como um balde furado. E a única forma de um balde furado estar cheio é você manter ele debaixo da torneira e ter uma vazão maior de água entrando do que saindo pelos seus furos. A nossa vida, de certa forma, não é diferente, isso é uma analogia boa, porque nós precisamos constantemente, como o apóstolo Paulo mesmo ordena, estar continuamente sendo cheio com o Espírito. Continuamente, diariamente, a cada momento, buscando a Deus e se enchendo com o Espírito, porque se nós acharmos que porque nós fomos em um culto, ouvimos tal mensagem, ouvimos tal pregação e nos enchemos com o Espírito, então agora nós estaremos para sempre cheios. Isso é uma ilusão, irmãos, não é verdade, isso não é realista com a nossa vida. Então, nesse estudo, nós devemos pensar, como que você pode ser cheio do Espírito para se manter cheio? Como que você pode se encher? Como que se busca obedecer à ordem que esse texto claramente te dá? E também devemos pensar, qual que é o efeito do Espírito em sua vida? Quando você está cheio do Espírito, como que você identifica? Como que você nota a presença do Espírito, além de algumas coisas que nós já pontuamos na própria escola dominical? Aí nós queremos agora avançar um pouco além daquilo que nós tratamos. Então, são essas coisas que nós queremos responder hoje no nosso estudo. Como você pode ser cheio do Espírito Santo e qual o efeito do Espírito Santo na sua vida que demonstra realmente que você está cheio do Espírito de Cristo. Então, primeiramente, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos entender qual é a lógica que o Espírito Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo, colocou aqui nesse texto. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, usou uma lógica, vamos dizer assim, a lógica do Espírito Santo no texto. O Espírito Santo, ele não, por mais que ele inspire pessoas, ele não faz isso, irmãos, de maneira descuidada. Ele usa um raciocínio, tem uma lógica. A gente tem que procurar, ao ler o texto bíblico, entender qual que é o raciocínio, qual o fio condutor. Né? Como que desse versículo ele vai àquele? Qual que é a lógica? Qual que é o sentido? Qual que é o desdobramento? Como que engrenagens, imagina as palavras, os verbos, os substantivos, a forma como ele escreve, como que essas engrenagens estão relacionadas. Como um relógio, sabe? Você tem várias pequenas engrenagens e essas engrenagens se relacionam entre si para produzir um resultado no relógio, no caso, que é marcar as horas. E então, no texto bíblico, nós temos as palavras, nós temos substantivos, nós temos verbos. Como que essas engrenagens trabalham para produzir o resultado que é o ensino de Deus, é a revelação de Deus no texto sagrado transmitida para nós e que deve ser aplicada nas nossas vidas. É isso que nós precisamos compreender no texto sagrado. Então é a lógica sagrada do Espírito Santo no texto. E qual que é a lógica? Primeira coisa, nós devemos observar que há uma dupla ordem aqui. Há duas ordens
que o apóstolo Paulo nos dá. E essas duas ordens estão relacionadas. As duas ordens do apóstolo Paulo são, primeiro, uma ordem negativa: não se embriaguem com vinho, não sejam cheios do vinho, não seja dominado pelo vinho, mas deixem-se encher do Espírito. Então, eu não tenho como me encher do Espírito se eu estou sendo dominado, estou sendo controlado pelo pecado. Nesse caso, ele usa o pecado do vinho. Por que ele usou isso? Não sei. Totalmente. Talvez realmente por causa do poder escravizador do vinho. Talvez por causa, como os arqueólogos realmente encontraram, a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. E um dos cultos que havia naquela cidade era o culto a Baco ou a Dionísio, as mesmas divindades chamadas por nomes diferentes, nome grego e nome romano. O culto a essa divindade, o Baco ou Dionísio, era regado pelo vinho. O símbolo do culto desse deus era uma vinha. Então as pessoas entendiam nesse culto que para experimentar a revelação, uma experiência com esse Deus, experimentar realmente uma revelação, eles precisavam se embriagar. Então eles entravam em êxtase alcoólico e então achavam que aquela experiência, aquele frenesi, aquela euforia, era tudo obra espiritual, né, do espírito daquele Deus agindo naquela vida. Então talvez seja essa a ideia que o apóstolo Paulo está colocando aqui, que nós não podemos achar que ser cheio de Deus é como a experiência do culto a Dionísio, que você se embriaga, então você está cheio de Deus, né, entusiasmado, você está extasiado, está tendo um transe espiritual verdadeiro. O apóstolo Paulo está dizendo não. Essa prática desse culto pagão não é verdadeira. Vocês não devem se embriagar com vinho, vocês devem se encher com o Espírito. Então, alguns entendem que seria essa opção, mas talvez não seja isso. Talvez ele esteja simplesmente preocupado com o abuso do álcool e a presença do pecado. Há intérpretes, por exemplo, Augusto Nicodemos, John Stott, que entendem que o vinho aqui é apenas um símbolo do pecado escravizador na nossa vida e que realmente nos domina. Então não tenho como ser cheio do Espírito se eu estiver dominado pelo vinho. E que eu não posso tratar a experiência de ser cheio com o Espírito Santo com a experiência de ser dominado pelo vinho. Irmãos, é importante falar disso porque muitos, ao lerem esse texto, querem igualar o ser cheio com o Espírito da embriaguez com o vinho. E já viram as pessoas falar que estão embriagadas do Espírito? Essa afirmação, esse tipo de compreensão não é correto. Porque por mais que haja uma semelhança, de certa forma, genuína entre o Espírito e o vinho, há uma diferença radical, muito forte, de ser cheio com o Espírito e estar embriagado com vinho. Então qual que é a semelhança? A semelhança seria: quando eu estou embriagado, eu estou sob a influência do álcool. Eu estou influenciado. Eu perco o domínio, eu não consigo andar. Algumas pessoas chegam a entrar em coma, algumas pessoas esquecem-se de tudo, as pessoas falam coisas absurdas. Nós temos o próprio livro de Provérbios, que talvez Paulo esteja aqui citando, que diz, né, que quando você toma muito álcool, muito vinho, você perde o sentido, você fala coisas estranhas, você está fora de si. Então, isso é o que o vinho faz. Mas o Espírito não. O Espírito, ele nos influencia, assim como o vinho influencia. Mas ele não faz isso tirando o nosso domínio próprio. Então aqui está a diferença. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é autocontrole, domínio próprio, domínio de si mesmo. Então é muito diferente você estar embriagado e estar cheio do Espírito. O álcool tira o seu controle, o seu autocontrole, o seu raciocínio correto, até a fala, até o andar, mas o Espírito te dá domínio próprio. Então não podemos igualar a experiência de estar embriagado com o vinho e dizer: eu estou embriagado do Espírito, por isso que eu estou fazendo coisas absurdas. Não, irmãos. Eu creio que isso não é correto, não é bíblico, não está condizente com o que nós vemos no Novo Testamento, em, por exemplo, Gálatas,
A pessoa cheia do Espírito, ela produz o fruto do domínio de si, autocontrole. Ela não vive de maneira imoral, indecente. Então, por mais que haja semelhança, qual que é a semelhança entre o vinho e o Espírito? A semelhança é que você está sob influência. Você é influenciado pelo vinho, você é influenciado pelo Espírito. A diferença radical é que o vinho tira seu domínio próprio, mas o Espírito dá domínio próprio para você, para que você use plenamente suas faculdades mentais, ou melhor, você use suas faculdades mentais, os seus dons, de uma maneira ainda melhor do que quando você não estava cheio com o Espírito Santo. Então essa é uma diferença importante. E devemos entender aqui então que essas duas ordens, a negativa de não se embriagar e a positiva de ser continuamente enchido pelo Espírito, elas são autodependentes. Eu não tenho como ser cheio de Espírito se eu estou dominado pelo pecado. O Espírito e a carne, eles não se bicam, vamos dizer assim. São inimigos. O Espírito e a carne guerreiam. O pecado guerreia contra o Espírito. Nós não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Nós precisamos ter ódio ao pecado, precisamos lutar contra o pecado, e quando nós fazemos isso, sim, nós podemos buscar e sermos cheios com o Espírito Santo. Não estou falando de perfeição, estamos falando realmente de não amar o pecado, não ser escravo do pecado, porque a Bíblia é clara em dizer que o cristão ele já morreu para o pecado e não é mais escravo. Então, quando Cristo veio e nós nos convertemos a Ele, nós fomos livres da culpa do pecado, porque Ele pagou o nosso pecado na cruz e nos justificou, então nós não temos mais a culpa do pecado. Quando Cristo habita em nós pelo seu Espírito, juntamente com o Pai, nós somos livres da escravidão do pecado. Então, Cristo não só nos livrou da culpa, mas livrou da escravidão, do poder dominador, escravizador do pecado, como o vinho realmente faz, tirando o nosso controle, o nosso domínio de si, nos fazendo errar, agir errado. Mas a presença do pecado ainda está na nossa vida, nós precisamos reconhecer isso, mas precisamos lutar, não podemos nos sujeitar à influência do pecado ao ponto de nos escravizarmos novamente, porque isso não é correto com a vida cristã. Isso é evidência, como Paulo já diz em várias cartas suas, evidência de que a pessoa não é salva e não entrará no reino de Deus os que tais coisas praticam, o que o apóstolo Paulo afirma muito claramente. Então nós precisamos entender a relação entre essas duas ordens. Mas não só a relação entre essas duas ordens e a autodependência delas. Né? Não posso me encher do Espírito se eu estiver embriagado com vinho, ou o pecado em geral, escravizado pelo pecado. Mas há um desdobramento dessa ordem. A ordem que o apóstolo Paulo a ordem do apóstolo Paulo se desdobra em alguns verbos que são dependentes do verbo principal, enchei-vos do Espírito, ou deixem-se encher continuamente do Espírito, ou com o Espírito. Então, falando, cantando e salmodiando, agradecendo e sujeitando-se. Então, há 5 verbos, né? Embora o 2 aí, no nosso slide, o cantando e salmodiando, eles se referem à mesma ação, ou apenas usou dois verbos distintos, ok? Então, o apóstolo Paulo nos dá agora o modo como isso ocorre. Ou, quem sabe, o efeito do enchimento com o Espírito Santo. Os intérpretes se dividem aqui. Alguns entendem que a forma verbal usada por Paulo aqui no texto, falando, veja que é um presente, não é? É um gerúndio aqui traduzido, bem traduzido em português. Falando, cantando. Eu coloquei salmodiando aqui porque é a tradução mais literal, ok, irmãos? Essa tradução louvando, ela é bastante interpretativa. Então, literalmente, é cantando e salmodiando, que alguns entendem que o salmodiando é uma referência ao instrumento que era usado constantemente para o cântico dos salmos. Então, você cantava com a harpa, como Davi fazia. Então, alguns entendem isso, mas não é algo certo, porque estou mencionando apenas para os irmãos entenderem. Então, literalmente, o texto está falando cantando e salmodiando. Agradecendo, que o texto está traduzido dando sempre graças, né? Mas vamos colocar uma palavra só, agradecendo sempre. E, por fim, no verso 21, sujeitando-se, né? Ou submetendo-se, ou servindo uns aos outros. Então,
a forma como Paulo coloca esses verbos transmite a ideia ou de o modo como você se enche. Então ele está dizendo, deixem ser enchidos continuamente com o Espírito. Falando, cantando e salmodiando, agradecendo e sujeitando-se. Ou seja, seria a forma de você se encher. Você quer se encher do Espírito? Então faça essas coisas. Busque primeiramente isso, claro, confiando na soberania de Deus, porque é Ele que vai se encher. Não é fórmula mágica assim, eu vou fazer isso aqui, matematicamente, vou calcular o quanto que eu fiz, então agora eu estou cheio. Não. Ele está dizendo, esse é o caminho. Se coloque nesse caminho, você está no caminho, então, de ser cheio com o Espírito. Mas também há muitos bons intérpretes que entendem que isso é o efeito. Né? É o efeito de ser cheio. Quando você é cheio com o Espírito, então você deve viver como? Você deve viver falando uns aos outros com a verdade da palavra de Deus, dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Você deve cantar e salmodiar de coração ao Senhor, ou seja, adoração. Você deve dar sempre graças a Deus por tudo em Cristo, ou seja, gratidão constante que o Espírito vai produzir na sua vida, e sujeitar-se uns aos outros, ou seja, o Espírito vai produzir em nós essa submissão, esse serviço mútuo de uns para com os outros e na função em que Deus nos colocou na nossa família, na sociedade, na igreja. Ok? Então, essa é a lógica. Lembra? As engrenagens. As engrenagens são essas. Mas, como eu disse, há uma divisão. Isso aqui é a causa de ser cheio com o Espírito, é a forma de eu buscar o ser cheio, ou isso é o efeito de ser cheio com o Espírito Santo? Eu primeiro faço isso e sou cheio com o Espírito Santo, cumpro a ordem dessa maneira, ou então, ao ser cheio, ao buscar o ser cheio, quando Deus soberanamente nos enche com o seu Espírito, nós então realizamos essas coisas que o apóstolo Paulo então desdobra aí diante de nós da maneira adequada. Há uma divisão, como eu disse, há bons intérpretes dos dois lados, mas nós vamos deixar um gostinho aí na boca dos irmãos e vamos seguir adiante e depois nós vamos ver como que seria uma boa forma de nós entendermos isso aqui. Então, irmãos, além disso, devemos entender que esse raciocínio de Paulo aqui parece ser uma alusão muito clara, provável, à igreja, a nós, como templo do Espírito Santo. Porque, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo ou a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ou seja, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja é onde Cristo habita perfeitamente. E a igreja, então, se torna essa plenitude, esse enchimento de Cristo. Em Efésios capítulo 2, o verso 22, o apóstolo Paulo fala que nós somos edificados, casa espiritual para o Senhor habitar em espírito, para a habitação do Espírito. Então, há uma referência constante em Efésios da habitação de Deus em nós, como casa. Aí quando você junta essa ideia presente na carta aos Efésios com esses verbos, olha só, ele está aqui falando de um contexto em que se canta salmos, em que se canta hinos, em que se canta cânticos, tudo isso é espiritual. Ele está no momento de oferenda de gratidão a Deus, ele está num contexto aqui de serviço. O que isso parece? Parece com um templo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, cheios do Espírito, da glória de Deus, a presença de Deus nas suas vidas. Vocês são sacerdotes, vocês adoram a Deus, falando e estimulando uns aos outros por meio dos salmos, hinos e cânticos espirituais. Vocês devem louvar a Deus, cantar e louvar ou salmodiar a Deus com o coração. Vocês devem dar graças a Deus como sacerdotes e devem agradecer e louvar a Ele por tudo aquilo que Ele faz. Vocês devem servir uns aos outros. Vocês devem se sujeitar uns aos outros. Então, parece realmente que Paulo está fazendo aqui uma alusão à igreja como o local, o santuário da habitação de Deus, e nós como, então, tanto como casa como sacerdotes, lembra da doutrina
do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos. Ok? Então essa parece ser uma alusão provável aqui presente no texto. Então nós devemos compreender essas engrenagens, irmãos. Nós temos uma dupla ordem: não se encha, não se embriague com vinho, não seja dominado pelo pecado, mas então deixem-se encher continuamente do Espírito. E então você faça isso como? Falando, cantando e salmodiando, agradecendo e sujeitando-se uns aos outros. Ou ele estaria dizendo, quando você se enche com o Espírito, você vai estar falando, você vai estar cantando, adorando a Deus, você vai estar sempre sendo grato a Deus, você vai estar se sujeitando a Deus. Então essas duas ideias podem estar presentes, podem ser a referência que Paulo faz aqui para nós, ou a causa ou o efeito de ser cheio com o Espírito Santo. Então vamos trabalhar individualmente cada uma dessas ordens, irmãos. Cada uma, ordens não, desculpa, desdobramentos da ordem principal. Então falando, o que isso significa? O falando aí está no contexto de falar os salmos, falar com hinos, falar com cânticos espirituais. E então, provavelmente, uma referência aqui ao estímulo mútuo da palavra. Veja que ele não está dizendo falando para Deus, cantando para Deus nessa parte, tá? Nessa primeira parte aí. Mais à frente ele vai dizer isso. Então, a implicação disso para nós é que a plenitude do Espírito Santo está relacionada ao falar e ouvir a palavra de Deus. Falar e ouvir a palavra de Deus, uns para com os outros. É o estímulo mútuo por meio da palavra. Então o texto não está se referindo à adoração a Deus aqui nesse momento diretamente, né? Os hinos, os salmos, os cânticos não são dirigidos a Deus, mas ele diz aí uns aos outros. Então é um reconhecimento da palavra de Deus como um instrumento de exortação, de fortalecimento mútuo de uns para com os outros. Esse falando do texto enfatiza o conteúdo. Irmãos, há duas palavras em grego que basicamente, né, de maneira genérica, se refere ao falar. Falar. Só que uma é o ato da fala. Eu falo. Ah, fulano fala sem parar. Ok? Ele não está enfatizando o que ele fala, mas ele fala o tempo todo, conversa muito. Às vezes a gente se refere a algumas pessoas assim, conversa o tempo todo, nossa, fala demais, né? Mas você não está nem destacando o que fala. E há uma outra palavra que se refere ao conteúdo da fala. Ou seja, fulano fala constantemente sobre isso. E é o que realmente o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto. Ele usa o falando no sentido do conteúdo. Então, o contexto e o próprio termo que ele usa transmite a ideia de que os irmãos estão usando aquilo que eles conheciam dos salmos, dos hinos, dos cânticos, para instruírem e exortarem uns aos outros. Aqui é um reconhecimento, irmãos, das letras das músicas como tendo conteúdo doutrinário, conteúdo teológico, para edificação da igreja. Lembra, por exemplo, o Salmo 95, um salmo didático, um salmo que não é direcionado à adoração a Deus, mas é direcionado à edificação da igreja. Então, a igreja, sim, canta também cânticos, hinos, salmos que edificam a igreja, que transmitem algo à igreja, e não necessariamente só a adoração direta a Deus, como é o caso do Salmo 95, é uma exortação de uns para com os outros, da igreja para consigo mesma, para que a igreja então possa servir e adorar a Deus. Embora também os salmos que são cantados para Deus, eles também edificam a igreja. Quando nós cantamos um hino que fala de Deus, que fala da grandeza de Deus, da glória de Deus, nós também somos edificados. Deus é louvado, engrandecido, glorificado, e nós somos também edificados. Nós crescemos, nós refletimos naquelas verdades que nós cantamos ali sobre Deus. E nós devemos sempre fazer isso, refletir naquilo que nós cantamos, não cantarmos, não sermos só como instrumentos que dão som. Devemos realmente refletir como seres criados à imagem de Deus e seres racionais.
Então, o texto implica em ensino mútuo, implica em encorajamento, implica em exortação. Mas por que ele usa essas expressões falando entre vós com salmos, cânticos e hinos? Alguns entendem que aqui são cânticos distintos, né? Então, por exemplo, os salmos eram os do Antigo Testamento, os cânticos seriam os da igreja primitiva, os hinos seriam os da igreja primitiva, como nós temos até alguns prováveis fragmentos de hinos em alguns textos do Novo Testamento, em Filipenses, em Paulo escrevendo a Timóteo, nós temos a presença provável ali de alguns hinos ou partes de hinos que os cristãos cantavam. E cânticos seriam, vamos dizer assim, o que os gregos usavam, então. Então, Paulo provavelmente estaria falando isso. É possível? Sim, é possível. Só que as coisas não são tão simples, porque quando nós lemos os Salmos, irmãos, nós vamos observar que lá nos Salmos, naquele primeiro versículo, que na nossa Bíblia não está como versículo, mas ele antecede ao versículo, e ele normalmente está ali em itálico, e ele está abaixo daquele título em negrito que nós usamos, que nós muitas vezes lemos. Minha bateria aqui está acabando do passador, então está me distraindo aqui, me desculpe. Então, quando nós olhamos os Salmos, lá tem o título em negrito, em cima. Esse normalmente nós lemos. Mas também há um título que nem sempre nós atentamos como deveríamos, que é um título em itálico, mais discreto, que em hebraico é o primeiro versículo. Então, por exemplo, você pega o Salmo 46. Em português, na nossa tradução, tem 11 versículos, mas em hebraico vai ter 12. Porque aquele que ali não é numerado como versículo 1, em hebraico ele é o versículo 1 sim. Então nós precisamos observar o seguinte. Há alguns desses salmos, nesse primeiro versículo em hebraico, que ele descreve, por exemplo, o Salmo 46, ele diz lá que é um cântico. Mas você vai ver alguns salmos que diz que é um hino, e outros salmos que dizem que é um salmo. Então, Salmos é o nome do livro, como ele foi dado em grego. Mas, nesse grupo, nesse livro de Salmos, há uma variedade de formas de música. Entre elas, aos salmos, aos cânticos e aos hinos. Então, talvez Paulo estaria se referindo a isso. Não temos como ter absoluta certeza, ok? Então é só para os irmãos terem a noção que, para a gente não ser dogmático nesse ponto aqui, entendemos que as duas coisas são bem possíveis. Dentro do contexto de Paulo, é mais provável que ele está se referindo aos Salmos, né, que é o que a igreja primitiva ali conhecia, né, embora já tivesse também ali alguns hinos sendo cantados, até mesmo inspiradamente por Deus. Okay? Então, Paulo está se referindo a esses cânticos, a esses hinos, a esses salmos, como sendo um instrumento para a edificação da igreja. Por quê, irmãos? Porque naquele tempo as pessoas não tinham a Bíblia para levar para casa, né? Porque era muito caro. Hoje nós temos aqui um monte de Bíblia. Tá vendo a primeira estante minha ali, ó, tem 2 metros, só Bíblias. Ali ainda na outra estante, na lateral, ainda tem mais Bíblias. Então, assim, hoje nós temos um monte de Bíblias. É barato. Mas naquele tempo, uma folha de papiro que era importada do Egito era muito cara. E não havia, então, condição para muitos irmãos adquirirem uma Bíblia. Além disso, você tinha que pagar o escriba. E não era barato. O escriba deveria copiar, isso às vezes demorava um ano para ele copiar toda a escritura, para você ter uma cópia. E não bastava, você precisava saber ler. E até mesmo entre os judeus, que talvez era uma cultura que havia mais alfabetização até mesmo que entre os romanos, não eram todos que sabiam ler. Então havia uma tremenda dificuldade. Então, na igreja primitiva, nem todos sabiam ler. Mas o que eles tinham da palavra de Deus? É claro, eles iam na igreja e ouviam a palavra, a pregação. Mas o que eles gravavam mais, provavelmente, era o quê? A música. Não é o que nós gravamos com muita facilidade, até às vezes a música que nós não queremos gravar, mas a melodia, a forma de cantar, o ritmo, tudo isso estimula a memória e a gente fica com aquela música o dia todo. Nossa, que música horrível! E não sai da cabeça. É isso.
Então eles poderiam usar o conteúdo que eles memorizaram da palavra de Deus e então se estimularem uns aos outros com aquilo. Então se exortarem. É por isso que lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, em vez de falar que nós somos cheios do Espírito, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ele vai falar também depois ali dos cânticos, hinos espirituais. Então, os cânticos ali é o que eles tinham. Claro, hoje nós temos toda a palavra. O que o texto está nos ensinando é que a plenitude do Espírito está relacionada aí com o falar e ouvir a palavra de Deus. É importante isso para a nossa vida. É algo básico da vida cristã, ouvir a palavra de Deus. E nós podemos nos estimular uns aos outros através da palavra, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros através da palavra de Deus. E então, sermos cheios com o Espírito seria o modo de se encher, ou seria a consequência de se encher. Uma pessoa que é cheia do Espírito, ela fala, exorta os outros, estimula os outros no ensino, na palavra de Deus. Ok? Vamos partir para o nosso segundo ponto hoje, irmãos. Nós falamos aqui, né, que o primeiro verbo, falando, tem a ver com o estímulo mútuo pela palavra, mas e esse cantando e salmodiando? Ele está relacionado aí com a adoração espiritual verdadeira. Lembra que é dito que os salmos, hinos e cânticos são espirituais. O espiritual ali não se refere só ao cântico, ele está conjugado de maneira a se referir aos três, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais, os três espirituais. Então, ou seja, uma adoração espiritual verdadeira, adoração a Deus. O texto claramente diz louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, né? Cantando ao Senhor, que em Hebreus é sempre uma referência a Jesus Cristo, ou seja, adoração, irmãos. A adoração cristã é sempre cristocêntrica. É sempre por meio de Cristo, para Cristo. É assim que a Trindade é glorificada, é através de Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender que a adoração verdadeira é uma adoração cristocêntrica. Então aqui nós podemos entender que a plenitude do Espírito Santo está relacionada à adoração espiritual, a uma adoração verdadeira, a uma adoração cristocêntrica. O cantar é uma forma de adoração. E nós devemos nos lembrar que o próprio Jesus disse em João 16,14 que o Espírito viria para glorificá-lo. Que o Espírito Santo vem não para chamar atenção para si mesmo, mas chamar a atenção para Cristo, para glorificar a Ele. Então o Espírito é quem conduz a igreja em verdadeira adoração por meio de Jesus Cristo. O Espírito, como diz lá em Jó, que ele motiva ou ele inspira a adoração, louvor a Deus, cânticos de adoração a Deus. O Espírito alegra o nosso coração, como a Bíblia diz, que a gente deve servir ao Senhor com alegria, e o fruto do Espírito é alegria. Então nós devemos adorar o Senhor, e essa adoração nós devemos entender tem que ser cristocêntrica, é sempre por meio de Cristo. Cristo tem que ser evidente no culto, ele tem que ser o centro, o início e o fim do nosso culto cristão, porque sem ele nós não podemos adorar a Deus, sem ele nós não podemos nos achegar à presença de Deus, porque ele é o supremo sacerdote, o mediador perfeito que nos conduz a Deus, e é por meio dele que nós podemos então adorar ao Senhor. Então o texto está nos falando aqui que a plenitude do Espírito Santo está relacionada a essa adoração, a esse cântico, a essa reunião congregacional em que a igreja adora a Deus. Veja nos momentos de enchimento com o Espírito Santo que constantemente eles estavam juntos, orando e adorando ao Senhor em oração. Então, é importante o contexto da adoração verdadeira, adoração espiritual, em espírito e em verdade, para que sejamos cheios com o Espírito Santo. Esse seria o modo de você se encher. Você quer se encher com o Espírito? Então você precisa adorar mais a Deus. Você precisa, quando estiver na igreja, com a igreja reunida, realmente prestar atenção naquilo que você canta, voltar-se para a presença de Deus, buscar a Deus, realmente pedir ao Senhor que você possa notá-lo e que a presença dele, santa, a glória dele possa vir sobre a igreja como um templo sagrado. Não as paredes, irmãos, as paredes não são santuário, mas a igreja como povo é o santuário de Deus, é a casa, a habitação de Deus em espírito. Então, adore a Deus.
Irmãos, muitas vezes nossa adoração é tão superficial, nós não prestamos atenção na leitura, nós não prestamos atenção nas orações, nós não prestamos atenção no que cantamos. Como é que nós vamos, então, querer ser cheios com o Espírito Santo? Mas o texto também pode estar se referindo à consequência. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é motivada e levada ainda mais a adorar a Deus, a louvar a Deus, com o coração cheio de alegria, com o coração motivado, com a intenção correta, com a gratidão correta. Aliás, gratidão é o próximo ponto que o texto aqui nos traz. Quando nós lemos aí, dando sempre graças a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo através de Jesus Cristo. Ou seja, esse agradecendo constantemente, uma vida de gratidão, de reconhecimento, é o reconhecimento da graça de Deus em Cristo. Veja que não só a adoração é em Cristo, mas até mesmo o reconhecimento e a gratidão por aquilo que Deus nos dá, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, é por meio de Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Então toda gratidão, todo louvor tem que ser a Deus por Jesus Cristo, por causa da graça de Cristo é que nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, a relação disso aqui com o enchimento com o Espírito é que a plenitude do Espírito Santo está relacionada à gratidão a Deus por Cristo, ou por meio de Cristo. Primeiro, por causa do que Deus nos deu em Cristo, nos deu a salvação, nos justificou, nos salvou. E agora nós podemos, sim, adorar a Deus. Podemos adorar ao Senhor por meio de Jesus Cristo e sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Então, queridos, o Espírito Santo na nossa vida, quando somos cheios por Ele, vai retirar a nossa murmuração, nós reclamamos demais. Às vezes temos bênçãos indescritíveis e reclamamos muito, murmuramos, ficamos descontentes, insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá. E o Espírito Santo nos convence do que Deus nos deu em Cristo. O Espírito produz contentamento, né, com o que nós temos, o que você tem. Você precisa se contentar, como o apóstolo Paulo diz, aprendi o mistério, o segredo do contentamento, tanto em viver em abundância como em escassez. Eu tudo posso, porque Deus está me fortalecendo, quer para ter muito, quer para ter pouco. Ele está me dando contentamento com a situação em que Ele me colocou. E assim nós precisamos, e o Espírito é quem nos ajuda nisso. Quando somos cheios com o Espírito, nós vamos com certeza ter mais contentamento, mais satisfação na nossa vida. O Espírito produz paciência nas nossas lutas, para a gente não ficar reclamando, murmurando, até blasfemando contra Deus, porque estamos passando por dificuldades. O Espírito produz resignação nas adversidades, nos dá confiança em Deus. Ele é essencial para a nossa vida de gratidão, a vida de contentamento diante do Senhor. Então, busque o Deus. Mas lembra aquela dificuldade, isso aqui é a causa ou é o efeito? A gratidão é efeito de ser cheio com o Espírito, ou eu preciso ser mais grato a Deus, reconhecer mais a Deus através de Jesus Cristo, para então eu me encher mais de Deus. Porque, irmãos, Deus resiste a um murmurador. Deus não se agrada da murmuração. Como que eu vou ser cheio do Espírito se eu vivo murmurando? Então nós precisamos parar de reclamar. Precisamos agradecer mais a Deus, reconhecer mais o que temos em Cristo, sermos mais contentes com aquilo que Deus nos deu, para sim, Deus soberanamente poder nos encher mais e mais com o seu Santo Espírito, que vai produzir mais contentamento. Okay? João Calvino, ele tem uma frase interessante sobre essa questão da gratidão a Deus que nós precisamos ter. Ele diz: seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e o guardemos na memória. Então, faça isso. Deus quer que você seja agradecido, independente da forma como Ele te socorre, te ajuda. Agradeça. Se Deus te deu muito, agradeça. Se Deus te deu pouco, agradeça o que Deus te deu. Deus quer que você guarde isso na memória, os seus feitos, a sua bondade para com você. Mas vamos caminhando, vamos agora caminhando aí já quase para a nossa conclusão. O texto também fala no verso 21 sobre sujeitando-se. O meu texto aqui ficou traduzido como uma ordem, mas bom é traduzir como um presente contínuo, né, como um gerúndio, sujeitando-se uns aos outros. Qual que é a ideia por trás desse texto? A ideia é a submissão mútua em cada papel.
O texto está falando da submissão que nós exercemos, né, que nós temos uns para com os outros, em cada papel que Deus nos deu, em cada papel que Deus nos colocou. Tem uma submissão mútua do cristão. Todos nós devemos servir uns aos outros. Então, a plenitude do Espírito Santo está relacionada à submissão mútua cristã, ao serviço cristão, à humildade que temos uns para com os outros. Deus, irmãos, nos dá dons, Deus nos dá habilidades. E Ele faz isso para a edificação da igreja, não nossa, mas para a edificação da igreja, da comunidade cristã. É isso que Hermes diz. Ele diz assim: Deus deu a uns o que negou a outros, para que não fôssemos autossuficientes, mas aprendêssemos a servir uns aos outros com o que temos recebido. Então nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Uma vida de rebeldia, uma vida de orgulho, não agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então você quer ser cheio do Espírito, você precisa aprender a ter humildade, e você precisa aprender a servir os irmãos no local onde Deus te colocou, independente do relacionamento em que Deus o colocou, aprender a servir, aprender a ser humilde, aprender a se submeter a Deus acima de todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele nos torna humildes na presença de Deus. O Espírito Santo torna servo de Cristo e nos torna servo de todos. O Espírito faz você entender o seu papel no corpo de Cristo. É importante a gente comparar aqui Efésios 5:21 com aquilo que Jesus diz em Marcos 9:33 a 35. Os apóstolos, os discípulos estavam ali discutindo quem era o melhor, quem era o maior, quem que merece mais, e Jesus, sabendo, pergunta para ele o que vocês estavam discutindo. E Jesus ensina uma lição para eles, que se alguém quer ser o maior, deve ser o menor e o servo de todos. Se você quer ser grande, seja humilde, seja aquele que serve. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Nós precisamos aprender a nos submeter, a nos humilhar, a sermos submissos uns aos outros, a servirmos uns aos outros. E é por meio disso que nós nos enchemos do Espírito. Paulo poderia estar querendo dizer isso, que quando nós cumprimos nosso papel, somos obedientes a Deus, humildes no serviço cristão, Deus se agrada em nos encher mais com seu Espírito. Por outro lado, quando cheios do Espírito, nós também podemos entender que o Espírito nos dá mais humildade, nos torna mais servos de Deus, servos uns dos outros. Então, esse seria também um resultado do enchimento com o Espírito Santo, irmãos. Então, o Espírito, ele vai também restaurar os nossos relacionamentos. O texto agora nos chama atenção para isso. A partir aí, depois do 21, a partir do verso 22, nós temos aí um desdobramento importante, irmãos, desse sujeitar-nos uns aos outros, que muitas vezes nós não entendemos, às vezes não entendemos até porque as traduções elas nos atrapalham um pouco. Em que sentido? Todas as traduções que nós temos aqui, elas dividem ou o verso 20 do 21 ou o 21 do 22. Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, que talvez seja a que você tem aí, ela divide, né, no verso 20 a 21. Ela divide o texto, né, desculpa, deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Divide do verso 21 para o 22. Então você termina ali o sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí tem um título, o lar cristão, marido e mulher. E então você vai ter lá, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Como se fosse coisas distintas. Não, esse título não está adequado. Mas aqui a minha, ela quis juntar o sujeitando-se ali com marido e mulher e marido, mas por outro lado dividiu também do texto anterior, do verso 20, que fica parecendo que agora não tem relação com o ser cheio do Espírito. Tem. Então ser cheio com o Espírito, depois ali de falar uns aos outros, de adorar a Deus, de ter gratidão diante de Deus, de sujeitar uns aos outros, agora nos nossos relacionamentos, onde Deus nos colocou. A função e o papel que Deus nos deu na família, na sociedade. Então aqui tem alguns desdobramentos desse sujeitando-se
uns aos outros. E o desdobramento é o seguinte, ele vai falar das mulheres, ele vai falar dos maridos, ele vai falar dos filhos, ele vai falar de pais, ele vai falar dos servos, ele vai falar dos senhores. Então veja, quando ele diz sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, ele não teve ponto final. Até porque em grego não tinha ponto naquela época. Em português nós traduzimos e colocamos um ponto, a vírgula, onde nós achamos que fica mais adequado. Mas uma boa tradução desse texto seria ter um texto corrido, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, e esposas. Ou seja, a sujeição que fala da esposa é decorrente do verso 21. Observa, e é interessante eu mencionar aqui para os irmãos, que no verso 21 não tem verbo. Não aparece lá no verbo, sejam submissas aos seus maridos. Sinto muito, não aparece lá no verso 21. O verbo do verso 22, o verbo que aparece submetendo-se aos seus maridos no verso 22, ele é copiado ou reproduzido do verso 21. O verbo está no verso 21. E o verso 22 é apenas o desdobramento do verso 21, quando diz... Então a gente poderia traduzir assim: sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, esposas, cada um de vocês, ao seu próprio marido. Sem o verbo. Porque o verbo já está no 21, que é sujeitando-se uns aos outros, e ele vai dizer então, esposas, cada um ao seu marido. Mas não acaba aí. Porque quando ele vai falar do marido, também é decorrência disso. Tanto é, irmãos, quando nós lemos uma passagem muito parecida lá em 1 Pedro, observe depois lá em Pedro. Paulo vai falar dos servos, vai falar da gente sujeitar-nos uns aos outros, sermos humildes uns com os outros, e Pedro vai dizer então, mulheres semelhantemente. E depois o marido igualmente. Como assim igualmente? Porque ele está falando do servo, de ser servo, de ser submisso. E ele aplica isso então do servo em geral para as mulheres como esposas e aplica também semelhantemente aos maridos. E eu quero que os irmãos entendam bem isso aqui, irmãos. Existe biblicamente uma submissão mútua cristã, em geral. É de mim para com você, de você para comigo, de você para com o irmão fulano, do irmão fulano para o irmão ciclano, e assim vai. Ou seja, nós somos submissos, e somos servos, e somos humildes uns diante dos outros. E é isso que a Bíblia ensina. Então, quando fala da submissão da mulher, está dentro da submissão cristã em geral. Não estamos anulando aqui o fato de que a mulher é submissa ao marido, mas que isso é parte da vida cristã dela. E também estamos destacando, e queremos que os irmãos entendam bem, que o marido, em certo sentido, tem uma submissão que no seu papel ele deve prestar à esposa. Mas lembra, é no seu papel. Então qual é a submissão que a esposa, no seu papel de esposa, cumpre para com o marido? É respeitando a liderança dele, é entendendo a sua liderança, entendendo que ele é cabeça do lar, acatando e apoiando ele nas suas tomadas de decisões. É assim que ela é submissa. No seu papel, a sua submissão é assim. Mas e o homem? O homem não tem, de certa forma, como cristão, se submeter uns aos outros? Isso exclui a esposa? Não, não exclui a esposa. Mas a sua submissão à esposa não é tornando a esposa líder e ele liderado. Não. É ele continuando como líder, mas aí que está o pulo do gato, por assim dizer. Mas agora ele faz isso, essa liderança, como? Em amor. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. O marido ama a esposa, cuida da esposa, defende a esposa, supre a esposa na sua vida física e na sua vida espiritual, como Cristo fez com a igreja. Lembra que Cristo, embora seja Senhor, ele veio como servo, veio para servir, veio humilde. E assim o marido é. O marido não vai deixar de ser líder. Ele não deixa de ser cabeça, como Cristo em nenhum momento deixou de ser cabeça da igreja, quando ele era servo e era humilde. Mas o marido, ele continua sendo cabeça, continua sendo líder, mas ele faz a sua liderança, ele exerce a sua liderança em amor, entendendo que ele está no papel de liderança não para si mesmo, não para sua... Soltou aqui. Não para sua própria glória,
mas ele está no papel de liderança pensando no bem dos liderados. Porque, irmãos, é muito fácil a gente olhar e dizer que o marido é o cabeça, é o líder, é o pastor do lar, e achar que ele é o tirano do lar, que ele é o mandão do lar, que ele é o autoritário do lar. Não, ele é o líder por o bem do lar. E assim, liderando em amor, em humildade, com paciência, com abnegação, preocupado com a sua família, ele está cumprindo o seu papel de submissão, porque ele está exercendo ali num papel que Deus deu a ele, em submissão a Deus, em amor à família. Da mesma forma, os pais, que o texto mais adiante vai falar, os pais e filhos. Ele vai dizer no capítulo 6, o verso 1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, ou seja, os filhos têm que ser submissos também. Obedecer aos pais, honrar os pais. Então, os filhos são submissos aos pais, sujeitando-se uns aos outros. Verso 21 do capítulo 5. Mas e os pais? E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, o pai também é decorrente, é desdobramento daquilo que é dito no verso 21, que é desdobramento do ser cheio com o Espírito Santo. Então o pai, quando exerce a liderança do filho, não exerce pensando em si mesmo. Nós não podemos fazer isso. Mas devemos pensar nos nossos filhos. Estamos educando eles, disciplinando eles na admoestação do Senhor, para o bem deles, para o crescimento deles, para que eles possam se desenvolver bem. Então, nesse papel de pais e no cuidado de pais, nós estamos mostrando o quê? O amor e, nesse sentido, sim, o sujeitar-se, porque nós estamos fazendo não para o nosso benefício, como muitas vezes acontece, mas para o benefício deles. Há uma submissão aí, né? Há uma humildade, há um serviço que o pai presta ao filho nesse sentido. Mas o texto não para, né? Porque ele vai falar dos servos no verso 5 e dos senhores no verso 9 do capítulo 6 aqui. Ele diz então que os servos têm que ser obedientes aos seus senhores. Ou seja, submissão. É servo, não é? O servo, obviamente, tem que ser submisso ao Senhor. E a motivação ele coloca por causa de Cristo. Sempre, tudo aqui é cristocêntrico nesses textos, irmãos. Ele vai falar que nós temos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Vai dizer que as esposas, por causa do Senhor, como a igreja é com Cristo. Vai falar do marido, também por causa de Cristo. Vai falar dos filhos, também por causa do Senhor. Vai falar dos pais, por causa do Senhor. Tudo é Cristo aqui. Tudo é cristocêntrico na nossa vida cristã. Então ele vai falar dos servos, mas ele vai dizer dos senhores, senhores, façam o mesmo com os servos. O mesmo o quê? Mas ele não é senhor? Como é que ele vai agir como servo? Ele tem, por mais que ele esteja no papel de senhor, ele deveria entender o seu papel como beneficiador dos seus servos e não como explorador dos seus servos. O patrão cristão não deveria explorar o seu servo, mas deveria ajudar e entender que ele beneficia os seus servos, os seus trabalhadores. Então, ele diz, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, veja, irmãos, que desdobramento bonito do ser cheio com o Espírito Santo, do submeter-nos uns aos outros, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, e então viver os nossos relacionamentos de uma maneira que nós não estamos pensando no nosso benefício, mas sim no benefício daqueles que estão conosco, independente da relação nossa, quer seja a de liderança ou de liderado, quer seja como marido ou como esposa, como pai ou como filho, como senhor ou como servo. Todos nós somos servos uns dos outros e deveríamos ser humildes. E é o Espírito Santo quem produz isso nas nossas vidas. Então, tanto para ser cheio com o Espírito, eu preciso obedecer isso, como eu também entendo, irmãos, que para que nós possamos exercer essas coisas, precisamos mais do Espírito, porque nós não conseguimos cumprir tudo isso por nós mesmos. Podemos até sim ter uma certa medida de esforço e praticarmos essas coisas, mas precisamos de Deus. Tudo isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então esse é o dilema que nós temos no texto, é entender o texto ora como sendo a causa do ser cheio com o Espírito, é cumprirmos tudo isso. Ou também como efeito
quando nós obedecemos, como nós estamos cheios do Espírito, nós então conseguimos viver dessa maneira, falando uns aos outros, nos estimulando uns aos outros, adorando a Deus de maneira correta, sendo sempre gratos ao Senhor e sempre submissos nos nossos relacionamentos, cumprindo o papel que Deus, claro, nos deu. Quer seja de cabeça, quer seja de liderado, nós devemos cumprir o papel que Deus nos deu. Então João Calvino ele nos lembra, até que se tornem loucos e deixem de lado o seu próprio entendimento, assumindo a mansa simplicidade no serviço de Cristo, os homens mais sábios permanecerão cegos pelo orgulho e jamais provarão a doutrina celeste. Então, irmãos, o orgulho nos cega. Então, se você está na posição de liderança, o orgulho cega. Mas também se você está na posição de liderado e você é orgulhoso e não se deixa liderar, você é cego. Você precisa assumir, como diz Calvino, assumir a mansa simplicidade no serviço de Cristo. E então ser humilde para provar, experimentar na vida prática os efeitos dessa doutrina celestial na sua vida. Isso precisa ser prático, isso precisa ser vivido. Não pode ser teoria bonitinha para a gente ficar admirando. Não, nós precisamos colocar tudo isso em prática. Então a dinâmica da plenitude do Espírito Santo é essa. É que eu entendo que o texto sim dá margem para as duas coisas. E eu entendo que não temos como separar. Irmãos, nós não temos como separar a causa de ser cheio com o Espírito Santo do efeito de ser cheio com o Espírito Santo. Porque sim, quando nós nos submetemos a Deus, obedecemos a Deus, falando, estimulando uns aos outros, adorando ao Senhor, quando nós somos gratos, nosso coração tem gratidão, reconhece a graça de Deus em Cristo pela fé, quando nós servimos uns aos outros, sim, essa obediência tem diante de Deus o seu olhar favorável e ele então sim nos enche mais com o Espírito para que possamos continuar então como efeito praticando mais isso. Então Deus nos enche com o Espírito quando nós nos submetemos à sua vontade, mas o ser cheio com o Espírito faz com que nós possamos então desenvolver isso ainda mais. Olha só, quem faz musculação, não sei se você faz musculação, eu já fiz há muito tempo, muito tempo mesmo. Quando você faz musculação, tem uma coisa interessante. Você está fraquinho, chegou na academia, né? Fraquinho, não conseguiu levantar nem 1 quilo, né? no supino. Então você começa pegando aquele peso, 1 quilo. Né? Então você começou como? Levantando 1 quilo. E o levantar aquele 1 quilo fortalece o seu músculo de tal forma que você agora pode levantar 2 quilos. Então veja, o levantar um peso te deu capacidade de levantar outro peso. E esse outro peso que você vier a levantar, depois de um tempo, vai te permitir que você aumente para 3 quilos, e depois para 4 quilos, e depois para 5 quilos. Então veja como que essas coisas, elas se autoalimentam. A musculação, quando você levanta o peso, aquele peso vai te fortalecer de tal forma que vai te permitir levantar um peso ainda maior. Então é isso que acontece dessa dinâmica de ser cheio com o Espírito Santo. O cumprir aquilo que o apóstolo Paulo diz, de falar uns aos outros, de estimular uns aos outros pela palavra, ouvir a palavra, de louvar e adorar a Deus corretamente, de sermos gratos pela bênção de Deus em Cristo, pela salvação em Cristo, de sermos servos uns dos outros. Sim, é algo que nós estamos fazendo. E ao fazermos isso, Deus sim nos abençoa e nós somos cheios com o Espírito. Mas quando cheios do Espírito, nós somos agora capacitados a fazermos ainda mais isso que nós fazemos. É como o peso da academia que você levantou e aquele peso que você levantou, permitiu que você levantasse outro, porque ele te fortaleceu. Então, o Espírito Santo age assim na nossa vida. À medida que nós vamos sendo cheios, nós somos capacitados cada vez mais a viver uma vida cristã plena. E à medida que nós vivemos a vida cristã plena, nós somos estimulados a então nos enchermos ainda mais do Espírito Santo. Essa é a dinâmica que o Espírito produz na nossa vida. Então, irmãos, o que nós observamos claramente na nossa vida cristã é que nós nos enchemos com o Espírito Santo, nós vivemos uma vida cristã, então, agora correta, de adoração a Deus, de estímulo uns aos outros,
somos submissos uns aos outros, tanto na igreja como nos nossos relacionamentos, em geral, na família e fora da família. Nós vivemos então essa vida familiar correta, nós vivemos uma vida santa, não nos embriagando com vinho, não nos escravizando ao pecado. Isso é efeito, sim, da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas também é a causa. Quando nós agimos assim, procuramos nos submeter a Deus e obedecer isso que a palavra de Deus nos ensina, nós somos também estimulados e capacitados a viver mais e mais isso. Ou seja, é o famoso círculo virtuoso, não o círculo vicioso. Quanto mais você faz uma coisa, mais você se torna escravo daquilo, né? Igual, quanto mais você bebe, mais você se torna dependente da bebida. Mas o círculo virtuoso é quanto mais você exerce uma virtude, mais capacidade você tem de exercê-la. Então, quanto mais cheios do Espírito, ao obedecermos a Deus, mais nós somos capacitados pelo Espírito a obedecermos a Deus. Então não temos como quebrar essa cadeia de causa e efeito. Uma é causa e é efeito da outra. Eu não consigo, irmãos, separar esse texto. Eu já olhei esse texto de todas as formas. Eu já preguei nele como sendo o efeito. Eu já preguei como sendo a causa. Não tem como separar. Nós não podemos separar. Porque nós vamos encontrar em outros textos da Bíblia essa relação, tanto de causa como de efeito. Essa obediência a Deus numa vida cristã correta, que, submisso a Deus, ele nos enche com o Espírito, como também, os cheios do Espírito, nós somos levados a viver uma vida cristã melhor e mais plena. Então, irmãos, eu gostaria muito que todos nós, começar de mim e depois de você, entendêssemos essa dinâmica e pudéssemos, então, cumprir a ordem que o apóstolo Paulo dá, de buscarmos ser cheios, sermos enchidos continuamente com o Espírito Santo de Deus, falando, estimulando uns aos outros, adorando a Deus em espírito, compreendendo aquilo que nós fazemos em adoração, e tendo uma profunda gratidão a Deus e reconhecimento daquilo que Cristo é para nós, daquilo que Cristo fez por nós. E então, vivemos uma vida submissa uns aos outros, servindo uns aos outros, em qualquer função que Deus nos colocou, devemos sim servir. Se Deus te colocou como esposa, sirva e seja submissa à liderança do marido. Se Deus te colocou como marido, sirva como marido, como cabeça. Entenda que a liderança não é para você, é liderança para sua família, é para o bem da sua família, da sua casa. Isso vale em todos os relacionamentos, como filhos, como pais, como patrões, como empregados. Todos nós devemos, então, vivermos nessa dinâmica do Espírito, sim, submetendo-se a Deus, enchendo-se do Espírito e cheios do Espírito, praticando mais essas coisas. E como eu disse na academia, quanto mais você exercita isso, mais você é capacitado a servir mais e mais a Deus. Desculpa, bati a mão aqui no computador. Mais e mais a Deus. Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento de estudo. Santo Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por podermos compreender a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é muito clara e pelo Teu Espírito Santo nós somos capacitados a entendê-la, mas principalmente a praticá-la. O Senhor nos ajude. Encha-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos realmente cumprir tudo isso que a Tua Palavra nos ensina, mas também, cheios do Teu Espírito, nós possamos ser ainda mais cheios e movidos pela força que vem do Senhor. Ó Pai, que possamos sim praticar todas essas coisas, porque somos capacitados por Ti, mas obedecermos tudo isso, que mais e mais enchimento venha sobre as nossas vidas e que isso se torne realmente um círculo virtuoso, uma dinâmica de vida espiritual que se retroalimenta, que se autoalimenta, que se autoestimula, para que possamos crescer de glória em glória na presença do Senhor. Abençoe os teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo esse estudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós encerramos aqui o nosso estudo. Que Deus abençoe a você. Mais uma vez, nós desejamos aos irmãos que Deus dirija todas as coisas aí na igreja para o bem dele, para o bem da igreja, desculpa, para a glória dele e para o bem da igreja. Talvez você tenha a sua vontade, eu tenha a minha vontade,
mas que a vontade de Deus possa prevalecer a minha e a sua vontade. Deus realmente faça aquilo que é do coração dele, é do plano dele, e que nós possamos todos entender. Ficamos muito felizes em conhecer os irmãos. Se Deus nos permitir, nós nos veremos outras vezes. Se Deus não permitir, nós nos veremos, quem sabe, na glória celestial, na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe ricamente a Igreja Presbiteriana aí em Poá. Um grande abraço meu, da Priscila e da Elise. Grande abraço a todos.